Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é dia de falar sobre Rei Lear, do Shakespeare. Rei Lear foi nossa leitura de abril do Clube Travessia. Se você não sabe, eu e a Fê organizamos um clube de leitura online e gratuito, onde todo mês nós lemos uma obra diferente de um autor de um país diferente, passando aí por uma travessia. O mês de abril foi muito especial, a leitura foi muito boa, né? O pessoal ali que participou gostou muito da leitura. Eu acho que foi o mês assim que mais me chamou a atenção até agora. Shakespeare é Shakespeare, né? Não tem muito o que a gente falar, mas eu acho que num todo foi maravilhoso. A Fê, ela fez vídeos maravilhosos, onde ela comentou ato a ato a leitura. Vou deixar aqui o link do YouTube dela para vocês irem lá ver. Então eu sugiro que, se você ainda não leu, né, não leu com a gente, você leia o ato e veja os vídeos da Fê, tá bem explicadinho, simplesmente assim, maravilhoso, ela arrasou. Nós também fizemos cronograma de leitura, marcadores de páginas, ficou muito legal o nosso mês. E agora a gente tem uma plataforma no QIFI, então todos os nossos materiais, vídeos estão disponíveis lá. Então se você quer participar do clube, quer ler uma obra que a gente já leu, não tem problema. Eu vou deixar aqui o link do formulário para vocês preencherem. Então, preencham o formulário que em breve vocês vão receber um e-mail dizendo que vocês já têm acesso ao clube. Como eu falei, é totalmente gratuito. E ao final do mês nós fazemos uma discussão. Nossa discussão também foi bem legal. E foi um livro assim que praticamente todo mundo gostou. Sugiro também que depois que vocês leem a obra, vocês vejam o vídeo do professor José Monir Nasser. Eu vou deixar aqui, tem tanto no YouTube como no Spotify. Eu escutei, né, o podcast lá. O áudio de algumas aulas não está muito bom, mas vale muito a pena. Ele comenta várias obras, não só Rei Lear, ele comenta Hamlet, Macbeth, diversas outras de outros autores, então é muito legal. Vocês irão lá conferir, vou deixar o link aqui, né, para quem tem interesse aí. Às vezes numa caminhada, tá arrumando, né, alguma coisa em casa, é muito interessante você ouvir. Essa minha edição aqui é da Edições Livres, do grupo Cedete, né, que também tem a editora Sétimo Selo, e nós temos cupom lá, cupom CIDA5, então qualquer compra que você fizer no site, use o meu cupom. Eu acho que ainda tá rolando promoção no site deles. Tradução de Domingos Ramos, essa edição está belíssima, maravilhosa, tem textos de apoios, então eu recomendo bastante. Vamos lá, Rei Lear é considerado aí o ápice de todas as suas peças, né, do Shakespeare. Consideraram até que ela ia ser de difícil apresentação pela dificuldade, pela grandiosidade da obra. Então o pessoal da época ali do Shakespeare, eles tiveram essa dúvida de que ela seria bem encenada, mas a sua peça foi um sucesso, como várias. E antes de entrar aí na obra, né, um pouquinho sobre a história, eu quero deixar uma dica para você que não leu Shakespeare, que você tem um pouco de dificuldade em ler, uma dica do professor Mortimer Adler. Eu vou deixar o livro, né, que tem essa dica aqui. O professor, ele fala que teatro, ele não foi feito para ser lido, por isso que muitas vezes a gente tem uma dificuldade de ler as peças do Shakespeare. Então o teatro, ele foi feito para ser encenado. Então as peças do Shakespeare, elas foram feitas para serem encenadas naquela época, né? A professora Monique também fala que o interessante é você narrar as peças, você encenar as peças, ler em voz alta, né, como se você fosse ali os personagens. Então isso faz muita diferença, e tentar sempre ler num menor tempo, porque a peça foi feita para você assistir em algumas horas, né? Então, conforme a gente vai separando, assim, tem um pouco mais de dificuldade. Vou deixar o Instagram da professora Monique também, ela é maravilhosa. Tem vários cursos, ela dá cursos sobre Shakespeare, Dickens, Jane Austen, enfim, ela é maravilhosa, eu sigo ela e amo, vou deixar aqui. Essas são as primeiras considerações se você ainda não leu nada do Shakespeare. A peça se passa aqui no século 7 ou 8 a.C. O Rei Lear já era uma lenda, então essa peça não é uma peça autoral de Shakespeare, até porque naquela época não tinha esse negócio de direito autoral, então ele adaptou essa lenda para sua peça. E aí, a sua peça foi aclamadíssima, né? É considerada uma das suas melhores peças. Então, ele resgatou ali traços dessa lenda de Lear. Vou fazer umas breves considerações da obra, até porque perto do que a Fernanda já fez, comentou ato a ato,
né? Não chega nem perto, mas vou deixar aqui as minhas considerações. Então, o Lear era rei de uma certa região e ele possuía 3 filhas: a Goneril, a Rigany e a Cordélia. A Cordélia era sua filha mais nova e a sua preferida. Então, ele estava ali com as suas 3 filhas e ele pretendia dividir o reino dele entre as 3. Porém, essa divisão seria o quanto as filhas amavam o pai. Então ele dizia: Goneril, quanto você me ama? E ela dizia: nossa, pai, eu te amo com todo o meu ser, com todo o meu amor. Então eu vou te dar essa parte do reino. A Rigany: quanto você me ama? E ela dizia que amava, né, também, de todo o coração, em todos os seus esforços. E aí ele chega e pergunta para Cordélia, né: Cordélia, quanto tu me ama? Aí ela diz que ela ama o necessário de um amor de uma filha por um pai, mas que ela não pode amar de todo o coração, porque ela vai se casar, ela vai ter que amar o seu marido também, né? Ela vai ter filhos, ela vai ter que amar os seus filhos. Então, não tem como ela amar 100% o Lear. E essa divisão do reino aí que dá início à peça é uma alusão ao momento que a Inglaterra estava vivendo no período que essa obra foi escrita. Então, Shakespeare ele é muito, né, muito esperto. Então, ele colocava algumas críticas dentro das suas peças, isso é muito bom. As filhas mais velhas eram casadas com o Duque de Albânia e o Duque de Cornualha, salvo engano, era muito duque, muita gente ali. E a Cordélia, ela ainda não era casada e ela era disputada pelo rei da França e pelo Duque de Borgonha, salvo engano. E aí, quando ela diz que ela não poderia amar o pai de todo o coração, 100%, o rei ele fica assim muito bravo, renega a Cordélia. Ele diz que se ela não é digna de amá-lo, ela também não é digna de possuir uma parte aí do reino. Então ele expulsa ela, né? Ele deserda a Cordélia. E aí ele ainda diz, né? Quero ver quem é que vai, né, querer casar com você agora que você não tem nada, que você não tem posses, né? E aí o rei da França diz que a Cordélia é digna de amar, mesmo que ela não possua posses nenhumas. E bem no fim, então, ali o rei da França ele casa com a Cordélia e a Cordélia vai morar na França. É de ressaltar aqui também que as peças ela não tem um começo de era uma vez, ela já começa ali no momento, né? Então ela não tem uma situação, uma ambientação também, porque ela foi encenada em cima do palco, né? Então, isso a gente tem que prestar bastante atenção, porque não é aquilo que a gente é acostumado a ler aí nas histórias de ficção. Então, a Cordélia sai, né? Ela vai ali morar com o rei da França. E o Lear, ele divide aí, então, as suas terras com as suas 2 filhas mais velhas, com a Rigany e com a Goneril. Então, ele, depois que ele faz essa divisão, ele pensa, né? Agora eu vou morar com uma delas, porque eu já não sou mais rei. E o Lear, ele queria sempre inflar, né, ali o seu ego. Então, o Lear, ele tinha essa necessidade de se sentir amado, das filhas falarem que amavam ele, né? Então, ele tinha aí, não é uma certa carência, mas um ego de querer que as pessoas fiquem afirmando que ele era o melhor rei, que ele era amado. Enfim, ele tinha essa necessidade das pessoas ficarem agradando ele. Até né? Parece aquelas crianças, assim, uma atitude bem infantil de rei, né? Para quem era rei, é uma atitude bem infantil. E ele já estava ali, né, na sua velhice, então ele não queria mais ter as responsabilidades do reinado, de ser rei, mas ele também não queria deixar de ter o título de rei. E aí ele tinha alguns cavaleiros, né? E esses cavaleiros representam a grandeza de uma pessoa, como a grandeza do Lear, já que ele era o rei. Então, primeiro ele tenta ir morar com a Goneril, né? E ela diz que ele pode morar lá, mas ele não pode ter todos esses cavaleiros à disposição dele. Ele fica muito chocado, porque, né, para ele não ia abrir mão ali dos seus 100 cavaleiros, salvo engano. Já que eu não posso morar com a Goneril, eu vou morar com a Rigany, né? Porque ela não vai porque ela não vai me rejeitar com os meus cavaleiros. E aí, nesse meio tempo, a Goneril manda avisar a Rigany que o Lear tá indo morar com ela. E que não é para ela aceitar, porque a mais velha ali também não aceitou, então não era para do meio aceitar o pai dela lá. E aí ele vai, né, tenta ir ali até a casa da Rigany e ela diz também que ela não vai aceitar ele com todos esses cavaleiros. Ele fica indignado, porque ele não iria abrir mão, né? Porque a partir do momento que ele abrisse mão desses cavaleiros que representam a grandiosidade ali do rei, ele ia se sentir rebaixado, né? Porque
Como eu falei, ele queria o título, mas ele não queria mais as responsabilidades. E aí o Lear, ele tem um bobo, né, um bobo da corte, que aqui ele é visto como a consciência do Lear, porque ele estava meio fora de si. O bobo sempre era a voz da razão ali com o Lear. No meio daquela briga ali entre as três filhas, que duas diziam que amavam o pai e a Cordelia disse que não, temos também o Conde de Kent, né, conselheiro, vamos dizer assim, do Lear, e ele também tem uma peça muito importante. E aí, no meio daquela toda confusão, ele é mandado embora ali pelo Lear. E, paralelamente ali à história do Lear, nós temos um subenredo com o Conde de Gloucester, que ele tem dois filhos, né? O Edgar e o Edmund, que o Edgar é o seu filho biológico e o Edmundo é um filho bastardo, digamos assim, né? Então ali também a gente vê a briga entre os dois filhos, a gente vê ali a disputa das filhas de Lear. Então a gente tem esse subenredo aqui no livro que mostra bastante e que entrelaça essas histórias, né? A história aí da paternidade. Aí o Gloucester, então, tem esses dois filhos. E o Edmund, que é o filho bastardo, ele diz que o Edgar não tá mais aí pro pai, que ele quer roubar todas as coisas dele. Então ele tenta meio que fazer uma armadilha pro filho biológico, né, cair nessa armadilha, dizendo que o filho biológico quer matar o Gloucester e fazer com que o Edmund, né, com que ele seja reconhecido como filho, que ele fique como herdeiro. Então ele tenta aí armar isso pro irmão dele, dizendo que o irmão dele quer matar o Conde de Gloucester. O Conde de Gloucester, ele é cego, então ele acredita no filho bastardo, né, no Edmundo. E aí, paralelamente, a gente vai ter essas duas histórias acontecendo. Aí, como o Lear foi rejeitado também ali pela segunda filha, né, então ele fica meio louco, assim, e ele vai para um campo, né, com o bobo lá, ele encontra o Kent, mas vestido de uma outra pessoa. Também encontra o Edgar, mas não sabe que é o Edgar, porque ele também tá vestido de outra pessoa. E ele começa a fazer as suas reflexões, né, ali das filhas. Essa cena da tempestade, ele é muito legal. E aí até que ele se dá conta que, na verdade, a única que realmente amava ele, que podia ajudar ele, era a Cordelia. Então ele vai atrás da Cordelia, né, para pedir desculpas ali. E aí a gente sabe que é uma tragédia, né? Não é um final feliz. Vou contar o spoiler aqui do final, então se você não quer saber, você pula essa parte. O Lear vai ser preso e a Cordelia ela vai ser enforcada, então acontece toda uma desgraça ali com as outras filhas. As duas filhas mais velhas do Lear se apaixonam pelo Edmundo. O Edmundo diz que as duas estão apaixonadas e por isso uma resolve matar a outra ali. Então, é uma tragédia, porque todo mundo vai morrendo. E o Lear cai em si ali que a sua filha Cordelia, né, que ele rejeitou, que ele renegou, era quem verdadeiramente amava mais o pai, quem acolheria o pai. Essa, né, é o resumo aí da peça, da história do Rei Lear. E aqui a gente consegue ver que a partir do momento que pessoas têm grandes poderes, né, elas não estão muito nem aí, porque o Lear, ele deu ali os poderes para as duas filhas, achando que teria um retorno, né, afetivo, teria uma garantia de onde ele morar, que ele seria cuidado, e bem no fim as filhas não estavam nem aí para ele. Então aquele amor que elas declararam lá no começo, na verdade, não existia, era só interesse pelas posses, pelos terrenos. Os pais depositam muitas expectativas, né, nos filhos, então o Lear também já estava ali numa velhice. Não se sabe se essa meio que loucura dele e era decorrente da velhice ou era algo que já tinha dele próprio. Mas a gente vê que ele era uma pessoa que queria muita atenção, que ele gostava de chamar atenção, de ser visto, de ser amado, de ser notado. Então ele tinha um ego ali para ser inflamado e ao mesmo tempo esperava muito das filhas, né? E aí entra também aí o desprezo dos filhos pelos pais, porque as filhas meio que desprezaram o Lear a partir do momento que ele não tinha nada. E a Cordelia, quem foi que ele mais rejeitou, então foi quem aí salvou, né? Quem viveu, quem amou verdadeiramente o Lear. E a gente vê também que depois que acontece a cena ali da tempestade, que eu falei pra vocês, o bobo, que eu falei que era a razão do Lear, ele desaparece. Por quê? Porque a partir do momento que o Lear, ele cai em si, que a Cordelia é verdadeiramente a melhor filha, que mesmo ele rejeitando, né, ele amava ela, o bobo some porque a consciência dele voltou, né? É como se ele tivesse com os olhos, ouvidos fechados aí figurativamente, e a partir do momento que ele cai em si, o bobo desaparece, né? A gente não tem ali
A gente não sabe o que acontece com o Bobo, ele simplesmente para de aparecer, então é isso que dá a entender. E eu gostei muito dessa peça, eu acho que é uma das minhas favoritas do Shakespeare. Foi muito especial ler com o clube. E se você não leu, fica a minha dica também aí para você acompanhar com os vídeos da Fê, que ela esclarece muita coisa, porque às vezes realmente fica aí algumas partes mais confusas. E foi uma surpresa, assim, essa peça eu gostei muito, foi uma escolha maravilhosa. Quero ler mais obras do Shakespeare. Essa é a minha quinta peça, eu acho, dele. Quinta ou sexta, salvo engano. Mas entrou assim pro top de uma das minhas favoritas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like. Me siga no Instagram também. Lá eu atualizo em tempo real as minhas leituras. No mês de maio, estamos lendo aí o Grande Gatsby no clube. É um livro maravilhoso. Gostei muito. Eu e a Fê sempre lemos um mês antes para preparar os materiais, saber, né, do que se trata para poder falar com o pessoal do clube, então é maravilhoso, vale muito a leitura se você não leu o Grande Gatsby. O material tá incrível também no mês de maio, então eu espero você. E se você quer participar do clube, preenche o formulário aqui para você ter acesso aí a todos os nossos materiais. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.